Ler apenas um livro por vez ou então realizar duas leituras ao mesmo tempo. Eu sei que essa parece ser uma questão fácil, simples de ser resolvida, porém é uma pergunta que eu recebo com certa frequência nas minhas redes sociais e por conta disso eu decidi gravar esse vídeo aqui para te trazer uma direção clara. Afinal, será que eu posso realizar a leitura de mais de um livro ao mesmo tempo? Eu quero te trazer aqui alguns passos, algumas reflexões para que no final essa resposta venha de você mesmo. E para começar, existe algo muito importante que eu gosto sempre de salientar, que é a questão da disponibilidade. Afinal, você realizar a leitura de um livro exige de você certas disponibilidades dentro do seu dia, como por exemplo a disponibilidade do tempo. Então, quando você se compromete em realizar uma leitura, você precisa ter um tempo disponível para isso. Além da disponibilidade do tempo, você também precisa pensar na disponibilidade do esforço, da energia. Afinal, eu sempre encaro o livro como a oportunidade de acessarmos novos conhecimentos e principalmente novas respostas para as nossas vidas. E você ser um leitor que realmente destina esforço, que realiza uma leitura ativa, compromete aí de você não só simplesmente a atividade de folhear o livro e passar os seus olhos uma leitura simples, mas mais do que isso, fazer perguntas para o livro, refletir após a leitura, realizar marcações, anotações e afins. Então, isso é algo que demanda de você uma certa disponibilidade. Agora, quando você se compromete em realizar a leitura de dois livros, você está simplesmente tendo que dobrar essa disponibilidade. Disponibilidade de tempo passa a ser dobrada. Você pode ler um pouquinho de um livro pela manhã, um pouquinho de outro livro pela tarde, mas agora você precisa ter dois blocos de tempo diferentes na sua rotina, no seu dia. A questão da disponibilidade de esforço e de energia também, afinal, de nada adianta você ler muito bem o primeiro livro pela manhã, mas durante a tarde, por exemplo, quando você pegar o outro livro, você lê ele de qualquer jeito, né? Eu sei que muitas pessoas querem ler mais de um livro ao mesmo tempo para chegar no final do mês e falar, né, eu li X livros dentro desse mês, focando simplesmente na quantidade de livros lidos. Mas nós precisamos sempre nos lembrar que o importante mesmo é a qualidade da sua leitura. Então, faça essa análise da sua rotina, do seu dia a dia, entenda. Eu tenho disponibilidade de tempo para ler dois livros? Se você tem, tranquilo, tá? Depois você para pensar, eu tenho energia para isso? Sabe? Eu vou conseguir focar em ambas leituras? Se a sua resposta for sim, você já tem aí mais da metade do caminho encaminhado para que você possa realmente vir a realizar mais de uma leitura por dia. Então, essa análise de disponibilidade é extremamente importante. Outro ponto que eu gosto sempre de salientar é em relação aos assuntos dos livros que você está lendo. Então, uma dica muito preciosa e muito importante que eu tenho para te dar é procure talvez diferenciar um pouquinho, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que esses dois livros falassem sobre o mesmo assunto. Eu sinto que assim, você está se conectando com autores diferentes que podem estar falando do mesmo assunto, mas que de maneiras diferentes, com talvez pontos de vista que vão se conflitar no final das contas. E isso pode ser para muitas pessoas um desafio. Você pode acabar se confundindo entre uma leitura e outra e no final das contas não conseguir ter, sabe, aquele extrato realmente geral daquilo que você leu. Então eu gosto sempre de dar dica para você diferenciar os temas das suas leituras. Se você tiver essa disponibilidade, diferencie. E se possível, procure também não somente diferenciar o tema, mas como também um pouquinho do grau de dificuldade. Então, eu estou lendo um livro que é um pouquinho mais difícil de ser lido e ao mesmo tempo estou lendo um livro que é um pouquinho mais fácil. Eu gosto sempre de dar aquela dica de você ler, por exemplo, um livro que é mais técnico, que vai exigir um pouquinho mais da sua compreensão, atenção, anotação e afins, e ao mesmo tempo talvez uma ficção, uma história de aventura, ou um livro que seja um pouquinho mais leve, um pouquinho mais curto, porque no final isso vai te ajudar. Você vai ter uma leitura um pouco mais densa, mas depois você vai ter uma leitura que é um pouquinho mais leve, e isso, né, quando a gente soma uma coisa com a outra, facilita muito a sua jornada de leitura para que você consiga extrair o máximo de ambas leituras, tá? Então, essa é uma dica muito preciosa que eu tenho para te dar e que eu tenho certeza que vai te ajudar. É algo que eu gosto de praticar aqui, tá? E talvez nesse momento você se pergunte, né, Douglas, você costuma ler dois livros ao mesmo tempo? O que você faz? Eu vou ser bem sério dizer para vocês que eu costumo realizar a leitura de um livro por vez. Tem alguns momentos da minha vida que eu pego e leio, tá? Faço ali uma leitura de um livro de desenvolvimento pessoal, leio um livro um pouquinho mais técnico, junto, mesclo com uma ficção, mas eu costumo realizar a leitura de um livro por vez. Por quê? Porque eu tenho aqui na minha rotina a leitura da Bíblia, né? Então, assim, a Bíblia
ela demanda o meu tempo de leitura, o meu tempo de reflexão. Então, eu não gosto de considerar a Bíblia como um livro comum, né? É uma leitura que eu faço como parte da minha vida devocional, mas exige o meu tempo, o meu esforço em relação àquilo que eu estou lendo e em relação àquilo que eu estou refletindo. E entra naquela questão de análise de disponibilidade, né? Então, na minha disponibilidade hoje, eu consigo ler apenas um livro com a energia e o esforço necessário. E assim, quando eu tenho um tempo, quando eu tenho uma disponibilidade maior, eu acabo lendo mais de um livro. E é por conta disso que é extremamente importante você ter essa análise pessoal. E nesse momento fica-se a pergunta, será que hoje você tem a disponibilidade para ler mais de um livro? Faça essa análise na sua rotina, tá? Se você consegue, se você tem disponibilidade de tempo, de esforço, de energia para ler mais de um livro, não tem problema nenhum, tá? Não tem erro nenhum em você fazer isso. Aproveite essa disponibilidade e usufrua muito nas suas leituras. Douglas, eu não tenho essa disponibilidade sem problemas também. Foque na realização da leitura de um único livro e aproveite o máximo daquilo que você está lendo e acessando de novos conhecimentos. E agora, eu gostaria que você comentasse aqui abaixo nesse vídeo se você é do time que lê um livro por vez ou se você é do time que costuma ler mais de um livro. Leio 2, 3 livros no mesmo dia? Comenta aqui porque eu quero conhecer um pouquinho mais do seu perfil literário. E é claro que se você gostou desse conteúdo, você não pode deixar de apertar o botão do gostei, tá? Então clique aí no botão do gostei, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que estão próximas a você, que se interessam por assunto leitura. E não se esqueça de continuar nos acompanhando aqui no canal Leia Livros. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo, trazendo mais conteúdos específicos sobre livros e sobre leitura.